O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim que está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo ano litúrgico é o sagrado tríduo pascal, celebração do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, com louvor celebrado este ano, a 20 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente
este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado da morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Sagrada Quaresma, a 5 de março. A gloriosa ascensão do Senhor, a 1º de junho. A festa de Pentecostes, a 8 de junho. Corpus Christi, a 19 de junho. E o 1º domingo do Advento, a 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, a sua manifestação a todos os povos da terra como luz. Dentro do mistério da encarnação do Verbo, que nós celebramos no Natal, o Senhor se manifesta como a luz que ilumina todas as nações. Se Maria, José e os pastores, como meditávamos na noite do Natal, representavam o resto fiel de Israel, que se prostra diante do menino Jesus, no Evangelho de hoje nós encontramos os magos vindos do Oriente, representando todos os pagãos, que também são destinatários da salvação e da luz em Cristo Jesus, dando-lhes a oportunidade para que eles caminhem ao encontro de Cristo, para que eles façam uma experiência íntima e profunda com a sua pessoa, e possam chegar à finalidade última da vida cristã, que é a prostração e a adoração. Será nesta dinâmica que nós vamos compreender a palavra de hoje. O texto que acabamos de ouvir foi retirado de Mateus capítulo 2. O evangelista nos dá em primeiro lugar o contexto histórico. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Herodes foi considerado o grande. Quando você visita a Terra Santa, há várias possibilidades de andar pelas ruínas das grandes cidades helenísticas, que foram construídas na época do rei Herodes, que naquele momento era o governador maior de todo Israel, representando o Império Romano.
Esse foi um governador hábil na política, foi um grande construtor de diversas estruturas em todo Israel, mas ao mesmo tempo se apoiou no partido dos fariseus, porque política e religião tendem em muitos momentos da história a se unirem. Mas a partir do momento que os magos vindo do Oriente chegam a Jerusalém, perguntando onde nasceu o rei dos judeus, logo Herodes fica com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque tendo um outro rei que nasceu, logo Herodes pensava: esse rei vai roubar o meu lugar. E nesta perspectiva, o desejo de Herodes era procurar o menino para matá-lo. Então agora nós vamos ao texto, tomemos aí os versículos de 2 a 4. Os magos chegam a Jerusalém e vão perguntar. Encontraram? Leiamos juntos. Onde está o rei dos judeus? Acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Então, qual é a tendência dos magos? Que o rei dos judeus nascesse na sede política e religiosa de Israel, que era a cidade de Jerusalém, onde morava Herodes, representante do Império Romano, porque governava toda esta região. E ao chegar ao palácio de Herodes, não estava lá o menino. E é interessante nós percebermos o modo de Deus. O seu rei não é o rei como o da política, com poderes, com impérios, com dominações, mas este rei se faz pobre, e escolhe um pequeno vilarejo chamado Belém, que geograficamente, politicamente, socialmente, não tinha grande valor como a cidade de Jerusalém. E nos disse o texto que naquele momento Herodes vai ficar perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. E não sabendo aonde estava o menino, o que Herodes faz? Ele manda chamar as autoridades religiosas. Quem eram estas autoridades religiosas? Nos disse o texto que eram os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Homens conhecedores da Escritura, conhecedores da lei, e naquele momento estes vão voltar à profecia de Miqueias, capítulo 5, e vai dizer: assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. O que os sumos sacerdotes e os mestres da lei afirmam? Que de acordo com a Escritura, o local do nascimento do rei dos judeus não seria Jerusalém, mas a cidade de Belém. E a partir do momento que os magos ouvem esta profecia,
eles acreditam na força da palavra e se colocam a caminho de Belém, onde vão encontrar o menino. Eu gostaria agora de questioná-los em dois aspectos. Primeiro aspecto, a perturbação de Herodes. Segundo aspecto, a confiança dos magos na palavra que os põe a caminho. Cada qual, diante desta palavra que hoje nos é proclamada, deve se perguntar: eu me reconheço mais na perturbação de Herodes, ou eu me reconheço mais na confiança da palavra dos magos que se põe a caminho? O Evangelho sempre é uma palavra viva e atual, e quer nos dar a possibilidade de que esta palavra também se concretize na nossa vida, porque o nosso tempo está se tornando um tempo de muita perturbação, de muita correria, um tempo de uma agitação muito grande, que nos tem roubado a paz, a alegria, o sono, a tranquilidade. E muitas vezes o que está nos faltando, o que hoje os magos nos ensinam, a capacidade de crer, de confiar na força da palavra que lhes foi dita, e ao mesmo tempo de se colocar a caminho até o lugar onde a palavra lhes mandava: Belém, cidade do rei Davi, Belém de Judeia, tu que és pequenina, mas será a maior de todas as cidades, porque de ti sairá o rei de Israel, o pastor de Israel. Depois, consequentemente, as autoridades religiosas que conheciam a palavra, que eram os sacerdotes e os mestres da lei, conheciam o conteúdo bíblico, mas não se colocaram a caminho ao encontro daquilo que a palavra lhes dizia e que eles mesmos eram capazes de ensinar. Este é um terceiro aspecto que eu quero refletir com vocês. As autoridades religiosas sabem do conteúdo da Escritura, mas não obedecem ao que a Escritura está dizendo. E homens considerados pagãos, considerados vindos do Oriente, ou seja, pertenciam a outras culturas, a outras religiões, são capazes de acreditar na força da palavra. E hoje nós estamos vivendo um tempo desafiador no que diz respeito à prática religiosa, porque temos vários líderes religiosos arrotando o conteúdo religioso na cabeça de vocês 24 horas, principalmente pelas redes sociais, mas de repente não são capazes de colocar em prática aquilo que eles estão dizendo. Esse era o desafio dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Conhecem o conteúdo bíblico, falam para os magos que o rei de Israel vai nascer em Belém, da Judeia, mas não são capazes de acreditar que o rei havia nascido. Não são capazes de se colocarem a caminho como os magos vindos do Oriente. E esse é um desafio que continua muito atual no nosso contexto. Líderes religiosos que têm na mente o conteúdo da fé, o conteúdo da igreja, que ensina os demais, mas não são capazes de se mover ao encontro daquele que é, era e que vem. Então permitamos com que o Evangelho de hoje, inspirados no testemunho dos magos, nos coloquem a caminho, porque o Senhor vem.
E vindo o Senhor, Ele deve despertar no nosso coração o desejo também de nos colocarmos a caminho e de irmos ao encontro dEle. Porém, eu quero me deter agora na segunda parte do texto. Tome os versículos de 9 a 11. Vamos ler juntos? Lá no final do texto. Encontraram o versículo 9? Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Paremos aqui. Quem eram os magos? Provavelmente eram astrólogos babilônicos, persas, homens conhecedores do movimento dos astros, mas homens também imbuídos de um espírito religioso. Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, diz que os magos do Oriente possuíam duas características muito particulares. Eram homens conhecedores de uma ciência dos astros, tinham uma sabedoria, mas ao mesmo tempo eram homens imbuídos do espírito religioso. E estas duas dimensões estão intrínsecas: o conhecimento, a razão e a fé. A fé e a razão não se opõem, mas elas estão unidas de tal modo que nos colocam a caminho ao encontro do Deus vivo e verdadeiro. Esta foi a experiência dos magos. Eles foram conduzidos por uma estrela. Naquela época, muitas das religiões pagãs adoravam os astros como deuses. A lua era considerada deusa, o sol era considerada Deus, as estrelas eram consideradas também como divindades. E aquela estrela que conduz os magos até a gruta de Belém, depois que eles chegam, a estrela para de brilhar. O que nós podemos entender? Que os astros não foram criados para se tornarem deuses. A lua, o sol, as estrelas. Mas os astros criados por Deus são capazes de apontar para o Criador. E é nesse sentido que os magos chegam até Jesus, iluminados por uma estrela. Aqueles que outrora cultuavam os astros como deuses, agora são capazes de chegarem ao encontro do Deus verdadeiro e tornam-se adoradores deste Deus verdadeiro, não necessitando mais de acreditar nos astros como deuses, mas de permitir com que a criação toda revele o esplendor do Criador, que vem até nós de maneira muito especial através do seu Filho Jesus. Aí você poderia perguntar: o que esse conteúdo do Evangelho pode nos ensinar? Não só como os magos, mas hoje ainda existe muitas pessoas que acreditam nos zodíacos, que acreditam nas simpatias,
que acreditam nos astros como deuses e muitas vezes não é capaz de reconhecer Jesus como Deus vivo, como Deus verdadeiro. Não seja você mais, meu irmão, com uma fé fragilizada, que precisa dos elementos cósmicos para que eles se tornem deuses na sua vida, mas permita com que o Evangelho de hoje te ajude a entender que toda a criação fala sobre o Criador, que toda a criação nos aponta para aquele que a criou e nos possibilita a graça de chegarmos ao encontro do Deus verdadeiro, Jesus. Então, se até hoje você é um católico de uma fé fragilizada, que depende do signo, que depende do zodíaco, que depende da astrologia, permita com que o Evangelho de hoje alcance a fragilidade da sua fé, te coloque a caminho, como colocou os magos, para que você também encontre Jesus. E ao encontrá-lo, duas atitudes muito particulares, muito singulares dos magos. Nos disse o texto que eles entraram na casa, viram o menino Jesus com Maria sua mãe, ajoelharam-se e o adoraram. E eu quero tomar estes dois verbos, ajoelhar e adorar. O texto original usa uma palavra mais profunda. O texto original diz prostrar. A nossa tradução é mais pobre e diz ajoelhar. Tomemos a prostração e a adoração. Na perspectiva do Antigo Testamento, os judeus só se prostravam, só se ajoelhavam diante de Deus. Então, quando a Escritura nos diz que os magos se ajoelharam diante de Jesus, o que eles reconheceram? Jesus como Deus verdadeiro, como Deus e Rei. Agora eles já não precisavam mais se prostrar diante de uma estrela, diante da lua, diante do sol, porque foram capazes nesse encontro de reconhecer o Deus vivo e verdadeiro. Quando eu meditava esse evangelho durante a semana, preparando a pregação de hoje, eu me fiz a seguinte pergunta, e eu quero agora partilhar essa pergunta com vocês. Eu me perguntei: o que dentro de mim ainda não se prostra diante de Jesus? E eu quero partilhar essa pergunta com você. Se questione: o que diante da sua interioridade, o que na sua vida interior ainda não se prostra diante de Jesus? E por que fazer esta pergunta? Para permitir com que a força da palavra nos converta, nos transforme, e que estas realidades sejam capazes, pela prática da nossa fé, pela vivência dos sacramentos, pela escuta da palavra, para que elas também se convertam e se prostrem diante de Jesus. Que a nossa prostração, que o nosso ajoelhar-se não seja meramente uma realidade externa do que podemos fazer na igreja, na hora da comunhão, na hora da consagração, no momento que você entra na capela do Santíssimo, que é uma prostração exterior do seu corpo físico, mas que todas as vezes que você se ajoelhar diante de Jesus, ajoelhe-se também todas as realidades que te habitam. O nosso maior desafio nem é tanto o ajoelhar-se exterior que nós podemos fazer na igreja, mas o nosso desafio maior
é fazer com que as realidades mais profundas da nossa interioridade se prostrem diante de Jesus. E talvez até a nossa indiferença de não querer mais se ajoelhar na igreja seja fruto das realidades interiores que também não se prostram mais diante de Jesus. Repito, peça na solenidade de hoje a graça de se prostrar, de se ajoelhar diante de Jesus numa dupla dimensão exterior do seu corpo físico, mas também na dimensão interior, nas realidades mais profundas que te habitam. Bento XVI, meditando esse evangelho, diz que os magos se prostram diante de Jesus porque o reconhecem como Deus, e o reconhecendo como Deus vai adorá-lo, porque a finalidade última da vida cristã é a adoração. Não é esta adoração que às vezes a gente está acostumado de ir lá para o Santíssimo, pegar um livrinho e ficar lendo o que está escrito no livrinho. Mas a adoração que a palavra nos propõe é uma entrega interior e exterior, ou seja, uma entrega total da pessoa que se lança confiando na presença do Deus vivo. Isso é maravilhoso. O ato de se prostrar, além de ser um ato de humildade, é também um ato de confiança, onde a pessoa se lança plenamente, totalmente, na presença deste Deus vivo e verdadeiro, que habita no meio de nós através de Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. A finalidade última da vida cristã é a adoração. Depois de fazerem estes dois movimentos, que é prostrar e adorar, nos disse o texto que eles abriram os seus cofres. O que você guarda num cofre? Coisa importante. Objetos que têm valor. O que a palavra está querendo nos dizer? Que os magos que ali chegaram ofereceram a Jesus o que eles tinham de maior valor. Padre, e o que os magos tinham de maior valor? O dom da sua vida. E talvez este seja um outro desafio para o nosso tempo. Nós queremos oferecer a Deus coisas materiais. Nós queremos que Deus nos ofereça coisas materiais. E aí a religião vira comércio, a fé vira produto. E talvez nos falte esta particularidade do Evangelho. O dom maior, mais valoroso que você tem, não é um objeto que te pertence, não é um bem que você possui, mas o que você tem de mais valoroso é a sua vida, é a sua existência como pessoa humana. E o que hoje o Senhor quer receber diante do altar dele? A sua vida, a sua existência. Porque de repente é até fácil eu oferecer para Jesus algo material que eu tenho, mas talvez seja mais difícil eu oferecer totalmente o meu coração a Jesus, eu oferecer a minha vida total a Ele. O sinal dos magos ao abrirem o cofre é para nos ensinar: eles doaram a sua vida a Jesus. Eles chegam como magos, adoradores dos astros, e saem de lá como cristãos, adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Este foi o grande presente
que os magos receberam ao se ofertar como oblação viva e verdadeira a Jesus. Depois, eles oferecem também presentes, agora na dimensão materializada. Bento XVI diz: o que os magos oferecem não era o que Jesus precisava no momento. O que eles vão oferecer? O incenso, a mirra e o ouro. Uma criança pequena, ela precisa de roupa, ela precisa de alimentação, ela precisa de cuidados, ela não vai precisar de ouro, de incenso, de mirra. Mas por que eles ofertam este presente? Não eram para suprir uma necessidade do menino Jesus naquele momento, mas os presentes diziam da missão e da identidade daquele menino. Vamos entender o significado teológico de cada um dos presentes? Primeiro presente, o ouro, representa a realeza. O que esse presente está querendo dizer? Este menino é o rei de Israel. Depois eles ofertam o incenso, que diz respeito à divindade. Esse menino é Deus, e sendo Deus, merece toda a nossa oblação, toda a nossa entrega. Vocês já observaram que nas festas e solenidades nós utilizamos o incenso para dizer com que a presença deste Deus chega até nós, mas que a nossa oração, como a fumaça do incenso, chega até Deus. Então aquele menino é Deus. E depois o terceiro presente, a mirra. O que é a mirra? É um perfume muito forte. Naquela época não tinha funerária. Quando uma pessoa morria, o que você fazia? Passava mirra no corpo do defunto, porque como ele entrava num estado de putrefação, o mau cheiro era muito forte. Então, sendo a mirra um perfume bem intenso, o perfume da mirra cobria e era mais forte do que o mau cheiro da putrefação do corpo. A mirra diz respeito ao mistério da paixão, da cruz, da morte de nosso Senhor. Ele é rei, ele é Deus, e ele vai se entregar, dando a sua vida por nós, no alto da cruz, para nos salvar do nosso pecado. Os presentes dados pelos magos falam-nos da identidade e da missão de Jesus. Mas agora eu quero encerrar com o versículo 12. Tome aí. Vamos ler juntos? Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. O que isso quer nos dizer? Eles já não eram os mesmos. O encontro pessoal com Jesus os transformou por dentro, e transformando por dentro, transforma por fora. Eles voltaram por um outro caminho. O que significa? A vida agora foi reorientada para uma outra meta, que é Cristo. E Cristo, sendo o caminho por excelência, nos coloca neste mesmo caminho e é capaz de orientar a trajetória da nossa vida. Irmão, irmã, que neste domingo da Epifania do Senhor, deste Deus menino que se manifesta como luz, você também seja capaz de encontrá-lo, de experimentá-lo, de se prostrar, de adorá-lo, permitindo com que ele te coloque no caminho dele, reorientando a rota da caminhada da sua vida, como foi a graça que os magos experimentaram neste momento. Chegaram como magos e saíram de lá como cristãos. Que nós também, de repente, chegando aqui,
com as nossas superstições ou incredulidades, sejamos capazes de encontrá-lo verdadeiramente na Eucaristia, para que saiamos daqui como cristãos autênticos e verdadeiros, adorando e prostrando sempre na presença deste Deus vivo que se faz presente em meio a nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.